itens de previsibilidade, então nós vamos ter noção do que vai acontecer no nosso ambiente, e nós vamos, por fim, fazer a integração de uma inteligência artificial para fazer análises de triagem no nosso ambiente. E, por fim, nós teremos a parte de perguntas e respostas, que aqui conosco na sala está o Felipe, que vai intermediar para a gente essa parte no final. Legal? Bom, antes da gente começar literalmente nossa maratona, a DigiSystem ela é uma empresa que está há mais de 3 décadas no mercado, na América Latina, com escritórios na Argentina, Colômbia, República Dominicana, e é uma empresa que é parceira do cliente, ou seja, onde o cliente vê necessidade de crescimento, a DigiSystem sempre está apoiando. Legal, pessoal? Sem muito mais delongas, vamos à nossa primeira pauta, né? Quais são os fundamentos do monitoramento, Danilo? Você fala que tem mais de uma década de mercado, né? Com monitoramento. Vamos lá. O monitoramento nada mais é do que você ter a coleta de dados, você ter a detecção de problemas com base nessas coletas de dados, você ter a notificação desses problemas e no final você ter a visibilidade do teu parque tecnológico. Ou seja, agora a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre cada torre, ok? Quando eu falo em coleta de dados, a gente está falando de itens de API, itens de banco de dados, itens de gestão financeira, itens, enfim, tudo que você pensar que é alguma informação que é válida. Nós tivemos até um bate-papo bem legal ontem com o Armed sobre isso. Tudo que for informação válida, nós conseguimos trazer o monitoramento dela para dentro do nosso ambiente. Ou seja, eu consigo acompanhar e fazer a análise comportamental dessa informação. Fazendo a análise comportamental desse dado, eu consigo fazer a mitigação do que é um problema ou do que não é um comportamento real dele. Então, por isso que a gente trouxe como segundo ponto a detecção de problemas. Por fim, todo problema ele merece ser notificado. Então, quando nós temos uma cadeia onde o item coletado gera uma trigger, um problema, e nós temos uma parte de self-healing, uma parte de notificação muito bem instrumentado, nós temos um baixo MTTR, onde nós temos um tempo maior de resolução do ambiente. E por fim, é muito legal a gente trazer isso numa visibilidade, tanto a parte de TI quanto a parte da diretoria. Bom, falamos sobre o que é o monitoramento, quais são os seus pilares, e agora a gente vai literalmente começar a colocar a mão na massa. Eu vou compartilhar a tela com vocês sobre minha máquina. Se vocês estiverem vendo, vocês me dão um toque, por gentileza, tá? Quando vocês estiverem vendo a minha tela. Segundo. Felipe, pode me dar um ok, por gentileza? Pessoal? Tudo ok. Perfeito. Esse documento, tá, pessoal, ele vai ficar disponível para vocês ao decorrer da semana, quando for liberado todo o material da nossa maratona de monitoramento. Legal? Então tá. Nesse primeiro ambiente, o que a gente vai fazer? Só para vocês saberem, a gente está utilizando um Ubuntu 24, né? Por que que você usou o Ubuntu 24, Danilo? Porque é um sistema que todo mundo tem acesso, né? É um sistema tranquilo de lidar. Eu estou usando um Ubuntu 24 com 4 GB de memória RAM, só para a gente fazer lá o nosso laboratório. Estou usando duas CPU, estou utilizando 80 GB de disco e estou com acesso para a internet, que vai ser um ponto que nós vamos precisar realmente disso. Bom, aqui a gente está fazendo a configuração do nosso Docker. Por que Docker, Danilo? Porque a gente vai subir toda uma aplicação em um dia só. E fazer a camada de front, server, banco.
segmentada, como as boas práticas falam, a gente demoraria um pouco mais de tempo. Então, nós vamos subir o ambiente Zabbix All-in-One utilizando o sistema de Docker. Aqui a gente está atualizando o sistema da máquina, instalando os certificados, fazendo a parte de instalação do GPD, do GPG. Enfim, por fim, a gente está fazendo a instalação do nosso Docker com os plugins dele, que é o Docker Compose. Legal? Bom, aqui que é a parte mais legal. No nosso ambiente, então, nós vamos fazer o acesso. Deixa eu puxar para cá a tela para fazer junto com vocês. Nós vamos fazer, então, aqui a parte da criação de uma pasta no /etc chamado Lab Maratona. Nós vamos acessar essa máquina e nós vamos copiar no repositório. Então, aqui, pwd. Felipe, a fonte está boa? Precisa aumentar? Tenta aumentar um pouquinho para deixar um pouquinho maior. Perfeito. Só um segundo. Tá bom? Mais? Eu acredito que para mim está bom. O pessoal do chat consegue enxergar bem? Então, ok, por gentileza. Para mim no chat, se estiver ok. Show. O pessoal Beleza. deu um ok aqui. Maravilha, pode prosseguir. Legal, Felipe, obrigado, tá? Então, nós estamos dentro do nosso /etc. Como eu falei anteriormente, nós vamos fazer a criação da pasta Lab Maratona. Eu já criei a pasta, tá, pessoal? Já fiz o laboratório antes de ir para cá. Então, a gente criou a pasta Lab Maratona. Como que eu criei a pasta? mkdir Lab Maratona. Legal? Acessei a pasta Lab Maratona. O que que eu vou fazer? Eu disponibilizei para vocês um repositório e vocês vão basicamente copiar essa informação e vão colar aqui dentro. Esse repositório, o que que ele fará? Ele vai baixar para a gente. Espera aí. Espera aí. O Git aqui está com... Ele vai basicamente baixar para a gente uma pastinha chamada Lab Maratona Mon. Legal? Baixamos o Lab Maratona Mon. Aí agora a gente vai acessar a pasta Lab Maratona Mon. Vamos lá, CD Lab Maratona. Se atentem porque a gente botou o L maiúsculo. O Linux ele é case sensitive. Então se você botar com minúsculo, automaticamente, né? Enfim. Acessamos a pasta Lab Maratona Mon. Dá um ls, nós vamos ver que tem aqui dentro 4 arquivos criados. Vamos verificar o que está acontecendo? Se a gente der um cat nesse readme, R maiúsculo, igual eu falei para vocês antes, readme.md, a gente consegue ver que são as informações para a gente fazer a criação do nossos APIs. E se a gente pegar aqui, por exemplo, o outro readme scripts, que é um outro passo que nós teremos, nós temos também aqui toda a parte de documentação do nosso script de integração da inteligência artificial. Legal, pessoal? Vamos lá. Para quem não conhece o sistema Docker, ele funciona utilizando serviços. Nós estamos utilizando o Docker Compose, legal? Então, quando eu pego o nosso Docker Compose, eu consigo verificar que eu tenho uma rede bridge, que eu tenho vários serviços. Eu estou utilizando o banco de dados MySQL, estou utilizando o Zabbix Server 7.0. Na última versão que ele tem disponibilizada para a gente, eu estou utilizando um front-end com a parte de Nginx. Estou utilizando um agente local na máquina, modo Agent 2 também. E, por fim,
a gente vai fazer um Docker Compose. Legal, Danilo. Você está trabalhando sobre banco de dados, MySQL, mas eu estou vendo que aqui nós temos chaves e valores. Como que funciona essa parte? Bom, seria falta de LGPD, né? Se a gente botasse aqui em texto claro. Ou seja, a gente consegue fazer a criação dentro do sistema operacional de uma pasta oculta. Então, se eu der um cat.env, a gente vai ter listado aqueles parâmetros que estão entre chaves. Legal? Os ABICs, password, database, enfim, toda aquela parte, inclusive qual que é a porta e o nosso nome da máquina para o agente trabalhar. Legal, Danilo. Entendemos já como funciona toda a arquitetura do nosso sistema. E agora a gente vai fazer o quê? Docker Compose up-d. Legal? Só validar aqui. Então, vamos. Docker Compose up-d. Se tudo der certo, teremos um ambiente Zabbix rodando. Opa! Deu health, create, start. Tá linda. Docker PS. Nenhum problema. Que maravilha. Vocês podem estar perguntando por que tem um portainer aqui também, tá? No meu ambiente. Como isso aqui é um ambiente de laboratório, eu tento trazer a parte mais prática e fácil para vocês acompanharem. Então, o portainer ele vai ser o nosso gestor de container. Nosso gerenciamento de container vai ser feito tudo através do portainer. Mais tranquilo que eu vou passar para vocês mais para frente. Bom, vamos lá então. A gente pegou, subiu nosso Docker Compose. Graças a Deus deu certo. Legal? Vamos ver se agora o nosso usuário está acessível já, pessoal. Tomara que sim, né? Eu já separei aqui. Vamos ver aqui se todos os favoritos, nossos usuários... Ufa, subiu. Mas aqui estava a imagem de vocês, então vamos fazer passo a passo. Quando vocês sobem um Zabbix Server, ele vem com usuário e senha padrão, tá bom? O usuário é admin e a senha ela vai ser Zabbix. Muito cuidado porque o admin aqui é com o A maiúsculo, tá? Então, admin e a senha Zabbix, tudo minúsculo. Perfeito. Até pediu para eu salvar aqui. Não quero salvar. Legal. Então, a gente consegue já nessa tela ver muita coisa. Ou seja, a gente consegue ver que o nosso server e o nosso front-end estão na última versão do Zabbix 7, que é a 0.28. Ah, o que acontece quando sai uma versão nova? O Zabbix nos sinaliza. Legal? Qual que é o nosso Zabbix mais atualizado? Se ele está atualizado ou não. Legal. Vamos verificar qual que é o nosso próximo slide. A gente vai fazer a criação de um host. Bacana. Então, aqui, vamos acessar aqui nosso ambiente, hosts. Como falei para vocês anteriormente, já fiz o laboratório, mas vamos replicar. A gente vai criar um Zabbix server chamado Zabbix server laboratório. A gente vai utilizar nele um template básico de Linux. Eu vou usar o ativo, tá? Porque aqui é feito de laboratório. Mas existe duas diferenças entre o monitoramento ativo e o passivo, aonde o monitoramento ativo a gente fornece informações para o nosso Zabbix server ou para o nosso Zabbix proxy, e o passivo é quando a gente vai até a máquina e pergunta para ela qual é o valor daquela chave. Ou seja, a gente tem um caminho que a gente vai até a máquina, a gente pergunta, e tem outro que a máquina nos entrega já a informação pronta. Vamos criar um grupo de host chamado laboratório? Laboratório. Perfeito. Aqui a gente não vai estar nessa seara de Zabbix Server Proxy, enfim. Bom,
Eu vou fazer, mas vai dar errado. E eu vou mostrar para vocês o porquê, porque isso aqui vocês podem passar também no dia a dia em relação a isso. Por que esse cara aqui vai dar errado? Não vamos esperar dar errado, porque o nosso tempo é curto. Porque quando eu falo que eu vou trabalhar com o nosso Linux Zabbix Agent ativo, qual que é o meu ponto de referência nesse monitoramento? O nome da nossa máquina. Legal? E como que foi o nome da máquina que a gente configurou então para esse laboratório, Danilo? Bom, a gente configurou aqui um ponto .env, que são as variáveis ocultas. E nesse ponto .env, a gente passou esse nomezinho aqui, ó. Que esse é o nome usado para identificar o servidor. Olha que legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse nome que está aqui. Eu vou vir aqui dentro desse carinha e eu vou colar ele. Já existe porque ele está aqui em cima. Beleza. Vou desabilitar e vou acessar esse cara. Ou seja, eu identifiquei o meu hostname com o nome da minha variável. lab-host. Só bater de novo, nome lab-host. Por que que aqui embaixo está como visível o name? Isso aqui é o alias. Ou seja, é o nosso campo de identificação dessa máquina. A gente não precisa ter que esse nome ele seja de parâmetro de master key, né? Conversa com o servidor só utilizando a chave do hostname. Nesse caso, esse IP aqui ele não vai ser útil para a gente. Poderíamos remover ele sem dor de cabeça nenhuma. Mas aqui está criada nossa primeira máquina. Bom, vou botar aqui laboratório, lab, maratona. Maratona DigiSystem. Legal. Categorizei esse meu ambiente como laboratório Maratona DigiSystem. A gente não vai entrar nessa seara hoje sobre tagueamento, sobre boas práticas, mas quem tiver curiosidade, igual eu falei no começo, vou deixar o canal aberto para comunicação, ou ao final dessa apresentação vai ser disponibilizado um QR Code com o site da DigiSystem para quem quiser mais informações, beleza? Vamos lá. O que que esse cara aqui falou para gente? Ele criou então o nosso Lab Host, ele vinculou o Linux ativo e o nosso Zabbix Server Health. Perfeito, Danilo. Então, tudo certo. Vamos só verificar se esse host já está coletando informações para a gente. A gente vier aqui, colocar ele aqui. Legal. Estamos pegando já a quantidade de CPU, quantidade de memória, tamanho de disco, quantidade de arquivos, internet, entrada e saída, qual que é o status da minha interface de rede, enfim. Inclusive, tá? A gente está pegando informações sobre o comportamento do Zabbix Server. Ou seja, aqui fazendo uma análise técnica, ele está super tranquilo. Quando começa a ter gargalo de coleta, atraso de coleta, a gente começa a identificar utilizando esses parâmetros aqui para fazer a análise de triagem. Beleza? Legal. Vamos lá, criamos nosso primeiro host. Agora vai começar a parte legal. Danilo, você falou tanto que o último dia seria especial. E a gente vai fazer itens de previsão. Como que vai ser o comportamento? Como que os hábitos vão nos ajudar a fazer isso? Bom, existe dois itens que é pouquíssimo falado sobre os hábitos, que é o forecast e o time left. E hoje nós trabalharemos com ele. O que que o forecast ele faz? Ele vai utilizar um histórico que você determina para fazer análises com o prazo que você determinar também, tá? Então aqui eu botei aqui para a gente o nome, o tipo, a chave, o tipo de informação, a unidade que ele vai retornar, o intervalo que eu suponho que é um bom intervalo de atualização e a fórmula dele. Pessoal, esse documento vai ficar disponível para vocês, legal? Vamos pegar esse item aqui então, FS Forecast, vamos pegar aqui, Forecast, legal,
tá aqui, criar um item. Vamos ver como que a gente criou ele? Se a gente pegar, acessar... Opa, perdão, tá? Se a gente acessar aqui a parte de templates, localizar o nosso template, nosso Linux ativo, clicar em Discover, identificar que nosso get file system, ele vai fazer a descoberta de arquivos, de pastas, e fizer aqui a criação dentro dele, nós teremos aqui. Ou seja, forecast speed, lab forecast. Vou botar aqui uma descrição nele. Deixa eu ver se aqui nós temos alguma... Vou botar essa informação aqui, só para vocês verem que interessante esse tipo de informação e que relevante ela é para a gente, tá? Legal. Então, a partir de agora, o que está fazendo esse meu item? Ele está fazendo uma análise do meu disco com base nos últimos 7 dias e fazendo a previsão para daqui 30 dias. Galera, vamos lá. A gente criou esse laboratório hoje, então os dados que serão apresentados não serão dados factíveis de um ambiente de produção, tá ok? Mas enfim, vamos lá. Quando a gente está trabalhando com esse tipo de chave, utilizando o hashtag, né? A gente está falando de itens de descoberta. Trazendo para um cenário prático, se nós temos um servidor que tem o disco C, D, E e F, por exemplo, a gente vai fazer o forecast ou a previsão para todos esses discos. Então, disco C, disco D e disco E. Nesse caso, nesse ambiente, nós temos apenas um disco, se eu não me engano. Nós temos só um disco. Então, nós temos, como é sistema operacional Linux, Ubuntu, nós temos só o /etc. Ou seja, eu tenho o /etc hostname, o host e o etc resolved conf. Então, fazendo uma análise comportamental desse ambiente, eu consigo verificar que o meu ambiente... Ó, vocês estão vendo que está diminuindo aqui? É porque nós temos o tempo de coleta cada vez aumentando. Então, ele vai ajustando com o nosso threshold. Ou seja, daqui em diante, se eu deixasse esse meu ambiente monitorando durante 7 dias ou uma semana, ele traria para a gente a previsão para daqui a 30 dias. Nós poderíamos nos precaver de alguma mudança, nos programar para mudança, caso venha ser necessário no próximo mês, tá? E é muito bom que isso vai gerar insumos para que eu possa ter argumentos na hora de defender algum investimento no meu parque tecnológico. Legal? Bom, falamos em relação ao item de forecast, que ele vai utilizar certo período para dar previsão de outro período. Tá aqui na chave, tá? Se a gente mudar aqui, por exemplo, vou fazer um teste para vocês. Laboratório prático é assim, né? A gente faz tudo a quente. Eu vou fazer uma alteração aqui, só para vocês acompanharem comigo. Agora eu vou fazer o seguinte, em vez de a gente pegar 7 dias para trás e prever para frente 30 dias, eu vou pegar 1 hora e eu vou prever a minha situação para as próximas 5 horas. Legal? Eu acho que ele vai ficar um pouco mais próximo de um ambiente realista, tá? Foi por isso que eu deixei o ambiente criado já para gente, para coletando dados e fazendo esse tipo de tratativa, pessoal. Bom, a gente já volta a falar sobre o Lab sobre Forecast. Legal, Danilo. Falamos sobre, então, a coleta de um determinado período para a gente fazer a entrega de um outro período de tempo. O que mais nós conseguimos fazer nos hábitos de previsão para que nós não tenhamos nenhum problema de infraestrutura? Existe um outro componente chamado time left. O time left, basicamente, você vai pegar um período de tempo, ele vai analisar o crescimento desse período de tempo ou o comportamento desse período de tempo e você vai falar assim, quanto tempo vai demorar para chegar até 100%? Ou até 90%? Ou até 70%?
Então, a gente vai trabalhar com o time left nesse momento. Novamente, passei aqui em cima o nome, o tipo, a chave que nós utilizaremos, o tipo de informação que nós utilizaremos, a unidade de medida que será aplicada, o intervalo e a fórmula dele. Então, vamos pegar ele aqui de novo. Como eu disse anteriormente, eu já fiz para a gente aqui esse carinha. Bom, a gente então está analisando aqui o período de... Vou botar aqui o período de... Vou ajustar. Período de 2 horas. E a nossa previsão é que nós tenhamos um disco que chega a 10%. Vamos ver o que acontece? Vamos entrar. A gente tagueou esses dois itens como ENV Lab Forecast e ENV Lab Time Left. Legal? Então, quando a gente acessa o nosso ambiente, Zabbix Server é o nosso host. Aqui dentro do nosso dados recentes, nós temos aqui a categorização por valor de tags. E quando eu pego aqui, por exemplo, o meu time left e o meu forecast, eu consigo ter uma visão muito legal. Então, execute now porque ele é um item calculado e nós teremos um valor mais próximo do real. Olha só que bacana. Ou seja, fazendo uma análise rápida do meu disco /etc/hosts, eu vou ter uma previsibilidade de 156% para daqui a 30 dias, com base no meu consumo. Volto a falar, esse valor aqui ele não é um valor fidedigno porque esse ambiente é laboratório, ele foi implantado hoje, tá ok? E logo abaixo nós teremos a parte de time left, ou seja, daqui a quanto tempo o meu disco vai chegar a 10% de consumo no meu /hostname, no meu /host ou no meu /etc resolved.conf. Daqui a 15 dias e 6 minutos. Isso aqui é muito legal porque a gente consegue. A gente falou muito sobre investimentos, sobre Shadow IT, junto com o Igor, no primeiro dia da maratona, e sobre investimentos no nosso parque tecnológico para fazer redução de custos, e enfim. Então, aqui a gente consegue ter uma previsão, e desse jeito a gente consegue fazer uma análise para a gente fazer investimento e gerar argumentos para isso. Legal, pessoal? Bom, não estava no roadmap, mas eu fiz questão de trazer para vocês aqui o desvio de comportamento também, tá? Ou seja, o Zabbix, ele ajuda a gente a fazer detecção de anomalias também em nosso ambiente. Eu trouxe para vocês aqui, a gente está utilizando cálculo de itens, ou seja, estou pegando o último valor menos a média do último valor e estou dividindo pela média do valor do dia anterior. Em resumo, a gente vai ter a comparação de consumo do último dia. Novamente, esse item aqui ele já foi criado. Eu vou apenas apresentar para vocês. Igual está aqui também, tá, pessoal? Quando a gente fala sobre itens de desvio de comportamento, nós temos aqui. Ou seja, quanto a nossa CPU, nesse momento, ela está consumindo em relação ao dia de ontem. É isso que está fazendo esse item calculado. Ó, ele está pegando o último valor coletado menos a média do dia de ontem no deslocamento de tempo de 1 hora. Ou seja, agora é 1h30. Ele está pegando a janela de ontem do meio-dia e 30 até 1h30. Então, ele está fazendo esse cálculo e está dividindo pela média do dia de ontem, multiplicando por 100 para saber o diferencial que nós temos no ambiente. Ou seja, nosso ambiente hoje ele está consumindo 96%, porque ontem nós não tivemos nenhuma informação, né, pessoal? Então, esse valor aqui, novamente, ele acaba sendo um item apenas
para que nós tenhamos base. Logo aqui abaixo, nós teremos aqui um outro item que eu acho muito legal, que eu costumo falar que ele pode estar apoiando o time de FinOps. Ah, mas como é que você vai usar o monitoramento para FinOps, Danilo? Então, a gente consegue identificar picos, gargalos e consumos com base em coletas agendadas. Ou seja, elaboramos aqui dentro da DigiSystem essa ideia de coleta. A gente vai em todas as máquinas aplicar esse item e vai verificar o quanto ele trabalhou acima de 70%. Então, aqui o que ele vai fazer? Ele vai contar quantas vezes o meu host ele bateu. Mais que 70% de consumo de CPU. Legal? Novamente, pessoal, ambiente de laboratório. Eu tive que fazer uma alteração para que nós possamos trabalhar e ter uma visão bem legal do ambiente. Aqui eu mudei e botei aqui para 0. Então, quantas vezes o meu disco ele bateu mais que 0%? Tá aqui. Se a gente pegar aqui, ele bateu 1.308 vezes, desde a primeira coleta. Vamos fazer um ajuste? Qual o consumo médio de CPU? Ó, tá em 0,25, ou seja, a gente não bateu 1% até agora. Ah, batemos. Legal. Então, se eu colocar aqui, vai ser legal isso aqui. Se eu pegar esse item aqui, a partir de agora, e eu fizer a alteração dele, e eu colocar aqui, por exemplo, 10, ele vai verificar quantas vezes no último dia ele bateu mais que 10%. Vamos ver? Legal? Vim aqui, executei o item. Tá aqui. Espera que ele não atualizou. Tá aqui. Ou seja, ele bateu em todo o período de coleta, que o Zabbix está no ar, 2 vezes só. Ou seja, vamos supor que isso aqui a gente está falando em um mês. Se você tem apenas 4 ou 5 períodos que você coletou CPU acima de 50%, eu entendo no viés tecnológico que a gente pode fazer uma análise de capacity nesse ambiente. E desse jeito a gente pode estar reduzindo custos da nossa infraestrutura. Legal? Se eu botar aqui, só para a gente fazer um ambiente de novo. Ah, vou ver aqui se meu ambiente 70%. Vamos ser mais agressivo agora. Quantas vezes o meu ambiente ele bateu 70% nesse último dia? Vamos deixar ele atualizar. Nenhuma. Graças a Deus funcionou. Ou seja, isso para a infraestrutura, ela acaba sendo bom, porque a infra a gente consegue ver que ela está saudável, mas às vezes para o time que faz a gestão financeira do nosso ambiente pode estar sendo um custo que nós estamos pagando, mas está superdimensionado o ambiente. Legal, pessoal? Beleza, a gente mostrou então os itens de previsão, os itens de desvio de comportamento. Aqui agora é a parte mais legal, né? Na minha opinião, que a gente vai falar sobre inteligência artificial dentro do ambiente. Bom, quando eu liberei para vocês aquele repositório, deixa eu até abrir ele aqui, que eu vou até compartilhar com vocês, tá? Nesse repositório que eu tenho aqui, ele tem aqui um script
-ia-js. Esse script que está aqui, vocês vão fazer o que com eles? Vocês vão copiar e a gente vai trabalhar com base nele agora. Legal, deixa eu só verificar aqui o meu contexto. Perfeito. Pegou aquele script que está lá, copiou, acessou o nosso ambiente dos nossos Zabbix. Aí você vem aqui em alertas, scripts, e você vai criar um item do tipo webhook e vai botar aqui dentro aquele script todinho que eu passei para vocês, que está lá dentro do nosso ambiente, lá dentro do repositório, perdão. Beleza? Adicionei o nome que vocês quiserem dar para ele, pode dar, vai chamar ele de maratona de system, podem chamá-lo, tá? Legal. Um ponto que nós temos que tomar muita atenção aqui é que nós vamos fazer nesse laboratório uma ação manual sobre algum evento. Então, nós temos que lembrar de botar aqui, ó, manual event action, legal? E aqui vocês podem criar como vocês quiserem fazer a parte de vocês aí. Bom, vou sair daqui e vou abrir o meu que já está pronto. Quando você criou aqui o manual evento, o evento manual, em cima, uma ação em cima de um evento manual, você já criou o menu path. Aqui você vai botar a chave da sua API de integração de inteligência artificial. Você vai botar aqui o modelo, o provider, perdão, e o modelo. Todas essas informações, eles vão estar também, novamente, aqui dentro do meu Git, disponibilizado para vocês. Tá aqui. Chave. Beleza. Pessoal, tá tudo, todas as informações elas estão aqui, tá? Quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição e a gente pode conversar. Uma coisa muito legal, que essa inteligência artificial, nós desenvolvemos esse script dentro de casa, na DigiSystem, e ela serve tanto para Gemini quanto para ChatGPT nesse primeiro momento. Então, o que acontece? Para efeito de laboratório, a gente eu coloquei, né, o modelo que vou utilizar, botei a API aqui do meu modelo, cada um tem que ter a sua, né, muito cuidado em relação a isso, que aqui vocês estão vendo uma informação aqui, tem muito mais informações, por isso que não tem problema. Aqui tem o Event ID, é o código de identificação do nosso evento. Evento Name é o nome do nosso evento. Event Severity é a severidade do nosso evento. As tags JSON, enfim. Aqui são informações, são macros built-in, né? São macros que o próprio usuário utiliza. Aqui embaixo, o que é o nível 4 de ação, Danilo? Nível 4 de ação, se vocês pegarem a documentação das Zabbix, vocês vão ver que ele vai apenas reconhecer de forma mensagem o problema. Ele não vai reconhecer botando um acknowledge, ele não vai fazer nenhuma tratativa. Então aqui, para a gente deixar em efeito de laboratório, deixei só apenas nível de mensagem. API token dos Zabbix. Onde é que vai encontrar essa informação aqui, Danilo? API token dos Zabbix. Vocês vão acessar aqui o usuário de vocês. E aqui embaixo vai ter a minha chamada API tokens. Clicando nelas, create API token, coloca o nome que vocês quiserem, de system. Determina aqui, sei lá, laboratório. Ah, ela vai expirar? Vai, só para o meu laboratório, até amanhã. Beleza, adicionei, gerou a chave, acabou a história. Como eu tenho aqui a minha criada, ó, apareceu aqui até a inspiração dela. A minha de laboratório não tem inspiração, tá, pessoal? Beleza. Vamos voltar aqui. Fizemos aqui, gerou o token, copia e cola ele aqui. O que é API URL? Os Zabbix possuem uma API, correto? Essa API, eu vou acessar ela, eu vou identificar o meu evento ID
E com base no meu evento ID, eu vou dar uma action em cima dele, que eu vou reconhecê-lo e eu vou utilizar informações do meu evento para gerar informações e insumos para minha IA criar uma análise de triagem. Bom, legal. Somente isso, mais nada, tá, pessoal? Vamos ver na prática agora? Eu vou, eu vou verificar aqui. Ah, eu tenho aqui uma mensagem, na verdade, né? Uma informação. O meu nome do meu sistema foi alterado. Vamos supor que isso aqui é um item de severidade que o meu analista do NOC não sabe o que fazer. Se eu clicar em cima dela, DigiSystem, laboratório, e clicar em cima do script que acabamos de criar, ele vai fazer a chamada da nossa API, vai passar pela nossa IA, vai passar pelo nosso modelo, e olha que magia! Ele vai fazer uma análise para a gente do nosso ambiente. Deixa eu copiar tudo isso aqui. Eu vou tacar aqui no Visual Code para a gente trabalhar e vocês poderem ver junto comigo. Legal. Então tá aqui, análises, diagnósticos preliminares. O que essa trigger significa tecnicamente? Olha só que legal. Isso aqui a gente tem uma triagem que a própria inteligência artificial fez para a gente. Nós não precisamos que seja alguém específico, né? Ou seja, a triagem N0, como eu apelidei, o hostname está exibindo, qual foi o problema real, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, quais são os comandos que a gente pode aplicar. Execução de N1, a mais corretiva, né? A gente verifica o nome. Enfim, pessoal, eles estão fazendo uma triagem conforme eu recomendei para eles. Por fim, ele está dando um critério de escalonamento se for necessário, né? Esse tipo de triagem, ele é passado na criação do nosso script. Deixa eu voltar aqui novamente. Se a gente pegar esse script e a JS, a gente vai verificar que aqui ele está passando um prompt, correto? Ou seja, ele está fazendo aqui, ó, ele é um especialista, engenheiro de SRE, de especialista em infraestrutura, rede, banco de dados, em monitoramento ABICS, sua função. Ou seja, é muito legal que a gente consegue já passar o que ele tem que fazer. E ele vai lá, consulta a sua base de conhecimento gigantesca, faz uma análise para a gente do que pode estar sendo ocorrido naquele momento. Ou seja, o papel do N0 e o N1, a gente consegue de forma proativa automatizar esses passos. Muito legal, né, galera? Isso aqui para a gente ele é muito eficiente, nós utilizamos muito. E, como eu havia dito, nós pararemos por aqui, né? Mas, como a DigiSystem sempre está um passo à frente, eu resolvi trazer mais um tempero para o nosso dia, que é o quê? O nosso monitoramento do nosso banco de dados MySQL utilizando o nosso Agente 2. Ou seja, a gente vai sair daqui com o monitoramento de infraestrutura, fazendo previsibilidade, fazendo detecção de anomalia, fazendo comparativos com o dia anterior e vamos sair daqui com o nosso monitoramento de banco de dados também. Bom, Danilo, muito legal. Vamos botar a mão na massa? Vamos. Voltando para o nosso ambiente dos nossos hábitos. Ah, inclusive, essa inteligência artificial, ela cabe também para o nosso banco de dados, tá bom? Ela vai identificar aqui o event name e vai fazer as triagens conforme as tags que estão aqui junto a esse problema. Vamos voltar aqui. Aqui a gente criou o nosso Zabbix Server-DB. Show, né? Nesse Zabbix Server-DB, eu vou utilizar o agente passivo, diferente que nós utilizamos ali em cima sobre o agente ativo. O que significa isso, Danilo? Que agora ele não vai mais utilizar o nome que eu colocar aqui como ID.
de referência do monitoramento, ele vai utilizar o meu DNS. Tá, e por que que você botou Zabbix-Agent, Danilo? Porque a gente criou o nosso Docker Compose com All-in-One e o nosso container responsável pelo nosso agente, ele tem um nomezinho aqui chamado de Zabbix-Agent. Legal? Legal. Zabbix-Agent, legal. Vinculei o template de MySQL by Zabbix Agent 2. Só isso, Danilo? Não. Como que ele vai saber qual que é o banco? Como que ele vai saber o usuário, senha, enfim. Quando a gente fala sobre macros de templates, a gente está falando sobre macros que começam com cifrão. Legal? Comentei antes, não está na pauta de hoje, mas a nível de conhecimento de Zabbix. Quando você tem chaves e começa com hashtag, você está trabalhando com macros de baixo nível, de LLD, de Discover. Quando você está trabalhando com macros de template ou macros de host, você vai começar sempre com chaves e cifrão de dinheiro. E quando você não tem nem hashtag e nem cifrão de dinheiro, você está falando de macros built-in, ou seja, macros nativa dos Zabbix. Legal, pessoal? Perfeito. Então, quando a gente faz a criação de monitoramento utilizando o Zabbix Agent, eu tenho que passar para ele meu DSN, que é o meu Data Source Name, que é como que ele vai se conectar, onde que ele vai bater na máquina para se conectar. Aqui é ambiente de laboratório, pessoal. A senha está exposta, mas a gente conseguiria botar ela como secret ou como vault secret também, tá bom? Nós vamos passar a nossa senha no nosso banco. Ah, mas onde é que está essa senha, Danilo? Vamos botar aqui. Quando você vem aqui no laboratório, tem aqui um ponto .env. Nesse ponto .env tem aqui usuário, senha, tá tudo aqui no documento descrito. Beleza, pessoal? E novamente, qualquer dúvida, estamos à disposição. Beleza, passei aqui o usuário, passei aqui a minha senha do banco de dados, passei logo abaixo o meu usuário de consulta. Ufa, show de bola. Vamos verificar se funcionou? Quando a gente pega aqui um ambiente getStatVariable, por exemplo, passei meu DSN, meu password, o meu usuário. Opa! Quando ele retorna assim, a gente fica feliz. JSONPath.com. Quando você eu quero mostrar para vocês, tem um site que eu gosto muito de usar. Eu botei JSONPath. Esse site aqui, ó. Eu consigo botar no chat aqui? Consigo, né? Eu vou colocar aqui no chat, tá, pessoal? É um site que eu uso com bastante recorrência quando a gente fala sobre monitoramento de APIs, principalmente, tá bom? Legal. Todo o retorno que nós temos no banco de dados também, toda consulta que ele faz via a gente, ele retorna para a gente também um JSON. Isso é muito legal. Se eu pegar então esse JSON e eu jogar na ferramenta que eu acabei de passar para vocês, eu consigo ver ele de forma estruturada. Olha que legal. Então aqui eu consigo verificar todas as minhas informações do banco de dados. Vocês já imaginaram se a gente tivesse um ambiente com vários bancos de dados MySQL e a gente conseguisse fazer o deploy do agente da máquina, monitorando a infra e o próprio banco de dados? Seria maravilhoso, porque nós não teríamos que abrir a porta do nosso banco de dados para fora. Isso aí, o time de segurança ficaria muito feliz. Legal, pessoal. Então aqui a gente coletou informações de banco de dados. Vamos ver se realmente está coletando informações. Vamos acessar aqui novamente. Vamos botar aqui agora o nosso banco de dados. E vamos desmarcar esse cara aqui. E está aqui nosso banco de dados dos Zabbix. Nesse momento, ele está utilizando 84 MB. Tudo isso
Vou trazer isso para um cenário para que vocês possam ter uma visibilidade mais realista. Você imagina um ambiente que você tem cinco aplicações financeiras ou, enfim, um RP que chega numa sexta-feira, 5h40 da tarde, e você tem um item que vai prever que vai estourar daqui a 3 horas daquele banco. Nós podemos utilizar o time left, tanto forecast, aqui para esse cenário de banco de dados também. Tá bom, pessoal? Tudo o que eu apresentei agora para vocês sobre time left, sobre forecast, sobre detecção de anomalia, consumo excessivo, crescimento, por exemplo, assim, ele está em 84 MB nesse momento, nosso banco de dados dos Zabbix. Do nada, ele foi lá e ele cresceu para 400 MB. Querendo ou não, é um consumo fora do padrão. Ou seja, ele consegue identificar essa anomalia também os Zabbix, tá bom? Enfim, finalizando aqui nossa reta final, eu consigo ter dados sobre o nosso INDB, sobre parte de health do banco, sobre as tabelas de dados. Pessoal, é um monitoramento de banco de dados onde nós podemos ter toda nossa base utilizando apenas o nosso Zabbix Agent como coletor de informações. Legal? Bom, por fim, queria mostrar a vocês que nós temos aqui também a parte de relatórios. Não será abordado hoje, tá? Mas quem tiver curiosidade, tiver interesse, estamos à disposição. Esse relatório, a gente consegue schedular ele. Ou seja, eu consigo, de forma schedulada, semanal, mensal, trimestral, mandar relatório de forma automatizada para as pessoas que precisam, sem fazer nada na mão. Inclusive, a gente consegue criar árvores de serviço, que também não é pauta de hoje, onde nós conseguimos ter a parte de SLA 100% automatizada via Zabbix. Legal, pessoal? Um segundo, que eu acredito que a internet dele deva ter caído. Vamos aguardar só mais uns instantes para retornar ao raciocínio. Pessoal, acabei de entrar em contato com o Danilo. Ele acabou de me falar que acabou a energia na residência dele e em breve, em 3 minutinhos, ele já tá voltando aqui com a gente.
Tá legal? Pessoal, voltei aqui, vocês me perdoem. Eu ainda não consegui descobrir como que eu vou fazer para monitorar o meu fornecedor de energia. Houve um pico na energia aqui, vocês me perdoem, tá bom? Só voltar aqui para a gente rapidamente. Vocês estão me escutando, correto? Áudio tá sim. Perfeito. Estamos caminhando para uma reta final. Realmente só veio para atrapalhar essa queda de energia. É, então vamos lá, pessoal. Só para a gente finalizar, eu vou compartilhar aqui, tá? A tela com vocês. A gente fez a parte do monitoramento do nosso banco de dados. Enfim, eu vou abrir agora para perguntas e respostas. E eu queria que vocês participassem conosco, mandassem no chat alguma dúvida, alguma pergunta, que algum feedback sobre o nosso conteúdo de hoje, tá, pessoal? Fê, você pode me ajudar? Se tem alguma pergunta, alguma dúvida? Opa, Daniel. É, Queria só deixar claro para todos aqui, tá? Que esse conteúdo, tá bom? Ele vai ser disponibilizado, tá bom? Para Legal. todos. Inclusive, eu já quero abrir aqui um chamado para todos seguirem a gente nas nossas redes sociais, tá? Porque provavelmente a gente vai usar esse canal para a gente disponibilizar o material que a gente usou nos 3 dias aqui de maratona, tá? Mas, pessoal, quem tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo, pode usar aqui o chat, tá bom? Que o Danilo fica mais que feliz para atendê-los. Perfeito. Bom, é, vamos fazer o seguinte, vamos finalizar. Tô com medo de que a energia novamente aqui. Eu queria agradecer de verdade a todo mundo que esteve conosco aqui nessa maratona, nesses 3 dias que foi muito especial. Eu estive junto com o Igor, com o Adam, estive com o Armed ontem. Hoje eu trouxe uma pauta muito legal sobre inteligência artificial e previsões que os hábitos podem nos ajudar. Vou deixar o QR Code de toda a aplicação para vocês. Desculpa, vou deixar o QR Code da DigiSystem e qualquer dúvida da aplicação em si, a gente pode estar conversando por lá também. Vou voltar aqui novamente só o slide. Vou deixar aqui o meu LinkedIn e meu WhatsApp, caso alguém tenha alguma dúvida também, tá? Me bota à disposição. E, pessoal, por hoje, para essa primeira edição da nossa maratona, é isso. Eu agradeço imensamente a presença de todos e tenham um excelente dia, tá bom? Obrigado a Valeu, todos tenham um que bom dia, até compareceram. mais. Muito obrigado, viu? Até Valeu, tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.